Feliz sábado a todos. Eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses, nós vamos ler o capítulo 4, os versos 2 a 6. Colossenses, capítulo 4, versos 2 a 6. Que bom que você está aqui, que bom. Diz a Bíblia assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava algemado, e ao estar algemado, ele pediu aos irmãos que orassem por ele, para que ele pudesse sair e ter a oportunidade de pregar o Evangelho. Jesus, ele foi um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu. Jesus foi um grande evangelista, e Jesus, ele tinha a capacidade de lidar com as pessoas de uma maneira muito particular, e ele lidava com as pessoas de maneira particular e individual. Jesus, ele teve um contato com a samaritana, por exemplo. Nós tivemos, na parte do primeiro culto, a experiência de Nicodemos. Nicodemos também era uma pessoa diferente da mulher samaritana. E Jesus alcançou o coração dessas duas pessoas de forma diferente. Nicodemos era homem. A mulher samaritana, como a própria Bíblia menciona, era uma mulher. Nicodemos era um líder religioso. A samaritana causava escândalos onde ela morava. A Bíblia diz assim que Nicodemos veio ter com Jesus à noite. E diz o capítulo 4 do Evangelho de João que a samaritana veio ter com Jesus durante o dia. A Bíblia menciona que Nicodemos, ele vivia de acordo com a lei. Era um homem respeitado, religioso. Mas no capítulo 4 é dito que aquela mulher samaritana era uma mulher que se metia em dificuldades, e era uma mulher que tinha uma vida duvidosa. Nicodemos, ele buscou uma entrevista, ele foi até Jesus, mas no caso da samaritana, ela encontrou-se com Jesus casualmente, ela não buscou esse encontro. Também é dito que Nicodemos, quando teve um contato com Jesus, ele demorou a confessar a Jesus como seu Senhor, como o Senhor da sua vida. Mas no caso da samaritana, depois que ela teve um contato com Jesus, a Bíblia diz assim que ela testemunhou imediatamente. Em ambos os casos, Jesus, ele olhou além da fachada. Jesus, ele lidava com as pessoas mais ricas, como é o caso do jovem rico. Ele lidava também com as pessoas que tinham uma certa condição social e ostentava posições como Nicodemos, mas também Jesus, ele lidava com os pobres. Jesus, ele tinha a missão no seu coração, porque ele amava as pessoas. Não só Jesus amou as pessoas, mas nós tivemos pessoas que também fizeram isso. William Booth, ele foi um homem evangelista, e ele disse assim: uns têm paixão pelo ouro, majestade, outros pela fama, outros ainda têm paixão pelo poder. A minha paixão é pelas almas. William Carey foi o primeiro missionário na Índia, e William Carey, ele era um sapateiro, ele consertava sapatos. E um dia William Carey, que foi ali para a Índia para ser o primeiro missionário, ele disse assim: eu conserto sapatos para pagar as minhas despesas, mas o meu negócio é ganhar almas. O apóstolo Paulo disse assim: ai de mim se eu não pregar o Evangelho.
Se você diz que é um cristão, e olha o que eu estou dizendo, e você não prega o Evangelho, alguma coisa está errada, porque Ellen White menciona o seguinte, que todo verdadeiro cristão, ele nasce no reino de Deus como um missionário. Então, se você diz que é cristão e não ama as pessoas, não tem paixão pelas pessoas, não tem paixão pelas almas, é possível que você não seja de fato um cristão. Se eu digo que sou cristão e eu não prego o Evangelho, na verdade eu sou uma farsa. Será que há alguém aqui que diz que é cristão e não tem feito o trabalho que Jesus pediu que os cristãos fizessem? Jesus, ele deu uma ordem. Nós devemos pregar o Evangelho pelo menos por 3 razões. A primeira, porque nós temos que seguir uma ordem de Jesus. Ele disse, ide e pregai o Evangelho. Segunda razão, porque Ele nos deu o exemplo. E se Jesus Cristo nos deu o exemplo, isso já é motivo suficiente para que possamos também pregar o Evangelho. Mas não só por isso, nós devemos pregar o Evangelho, porque pregar o Evangelho significa ter amor pelas pessoas. Eu gostaria de ler aqui um pensamento de Ellen White, ela falando sobre a pregação do Evangelho, ela disse assim, eu vi raios de luz provindo de cidades e vilas, dos lugares altos e baixos da terra. A palavra de Deus era obedecida, e em resultado se achavam em cada cidade e vila monumentos seus. Sua verdade era proclamada através de todo mundo. Queridos, se nós não fizermos a nossa parte como cristãos, alguém vai fazer em nosso lugar. Vocês percebem? Pedro deveria ter carregado a cruz de Jesus quando Cristo morreu, mas como Pedro abandonou a Jesus, um outro Simão foi chamado para carregar a cruz no lugar de Jesus, Simão Cirineu. Então, queridos, se nós não fizermos o nosso trabalho, outros farão em nosso lugar. Há uma história muito bonita de um homem chamado John Knox, e a história relata que John Knox, orando a Deus, ele disse assim, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Fala-se que a rainha Mary da Escócia tinha menos medo do exército das nações do que do valoroso Knox. Paixão pelas almas é David Brenner, de missionário, tossindo sangue dos pulmões tuberculosos sobre a neve, quando ele orava pelos índios americanos. Isso é paixão pelas almas. Por isso, a Bíblia menciona que nós devemos pregar o Evangelho. Mário era um jovem, como vocês aqui, só que Mário trabalhava numa cadeia, e ele conheceu o Evangelho, aceitou a Cristo e começou a pregar ali, e alguém disse assim para ele, Mário, não se exponha, você pode se dar mal ao pregar o Evangelho aqui na cadeia. Então, Mário, conhecendo o Evangelho, ele disse assim, eu tenho a palavra de Deus em minhas mãos, e eles precisam ouvir o que eu tenho para falar. Queridos jovens, nós temos a Bíblia em nossas mãos, e se nós temos a Bíblia em nossas mãos, as pessoas precisam ouvir o que nós temos para falar. Agora, será que há alguém aqui nesta manhã que tem a Bíblia nas mãos, mas não tem o que falar? Há muitas pessoas que dizem que são cristãos, que seguem a Cristo, mas não estão fazendo aquilo que Cristo pediu que nós fizéssemos. Se nós temos a Bíblia, as pessoas precisam ouvir o que nós temos para falar. Uma certa vez, um pastor de uma determinada igreja, que hoje praticamente está morta, ela acabou-se, ele disse assim para um pastor da igreja adventista, chamado pastor Viana, que também já é falecido,
Ele disse assim para o pastor Viana: Pastor Viana, ore a Deus para que não aconteça com vocês o que aconteceu com a nossa igreja. E o pastor Viana então perguntou: mas o que foi que aconteceu com a sua igreja? Ele então disse: a minha igreja deixou de pregar e ela acabou. Não podemos deixar de pregar o evangelho. E eu gostaria de falar para você que é aluno aqui. Eu não sei, mas pode ser que haja aqui muitos alunos e irmãos que são adventistas. E é possível que haja muitos aqui que não são cristãos, ou até mesmo que são cristãos, mas não são adventistas. De qualquer forma, nós estamos compreendendo muitas coisas que antes nós não compreendíamos. É possível que você que chegou aqui esteja entrando em contato com muitas verdades que você não tinha tido contato antes. Existem 3 jovens aqui que receberam estudos bíblicos dos colegas, e eles estão se preparando, aliás, estão preparados para o batismo. E eu sei que há aqui o Tarcísio, que está se preparando para o batismo. Aliás, não só um Tarcísio, mas 2. Há também o Mateus, todos eles jovens universitários, que estão se preparando, porque alguém pregou o evangelho para eles. Se você é uma pessoa que veio para esta escola, um aluno, Deus dá para você também a oportunidade de você levar para os seus pais, para os seus amigos, a verdade que você está conhecendo aqui. Em 1978 ocorreu um fato extraordinário na vida de alguém que se dispôs a ser uma testemunha de Jesus. É a história de um jovem que tinha muito amor pelas pessoas, pelas almas. E essa história, ela aconteceu na África, lá em Zimbábue. Eu não sei se há alguém aqui de Zimbábue. Há alguém aqui de Zimbábue? Não. Mas esse lugar é um lugar onde algo extraordinário aconteceu. Era um momento de guerra, guerra civil. E no auge da luta pela libertação, nessa ocasião, Zimbábue estava lutando por sua independência do governo de minoria branca. E então, enquanto eles lutavam pela liberdade, aos poucos, lentamente, eles iam ganhando terreno. E quando o governo percebeu aquilo, enviou soldados e também decretou que todos aqueles que fossem para alguma igreja ou fizessem algum tipo de trabalho religioso, deveria ser morto. Seria morto e a pessoa iria amaldiçoar o dia do seu nascimento. E naquela ocasião, um jovem de 27 anos de idade, casado com uma moça de 24 anos, tinha uma filhinha de 6 meses. Ele havia acabado de aceitar um convite para fazer uma semana de oração numa cidade que ficava a 200 quilômetros dali. Além do perigo de fazer uma coisa que tinha sido condenada ou que iria contra um decreto, ele ainda corria um risco de vida, porque havia muitas minas pelo caminho. Ele tinha 2 opções: ou ele abandonava aquela ideia e deixaria para ir em um outro momento, porque logo a guerra acabaria, ou então ele seguia aquele desejo de pregar o evangelho, e alguma coisa lhe dizia que ele deveria ir. A sua esposa foi contrária, dizendo a ele que ele não deveria ir, porque se ele morresse, não teria quem cuidasse deles. E ele era um filho de uma família grande, e ele também ajudava financeiramente a sua família. Mas alguma coisa lhe disse que deveria ir. O Espírito Santo o impeliu a pregar o evangelho naquela semana, e ele foi. Quando ele voltou, ele chegou ali, desembarcou na sua vila. Depois de 3 semanas, ele chegou ali, e ele chegou às 17 horas para a parada da sua vida. Diz a história, e é uma história verídica, que quando ele chegou ali, ele foi para a sua vila em direção à sua casa, mas ele percebeu que algo estranho estava acontecendo. As pessoas estavam evitando
contato com ele, se desviavam dele. E quando ele chegou em casa para abraçar sua esposa e sua filhinha, quando ele chegou e abriu a porta, a sua esposa, vendo-o, pegou a filhinha e foi para a casa dos seus pais, o abandonando ali em sua casa. E ele já imaginava o que iria acontecer. Depois de uma hora que estava ali em casa, quando o sol estava se pondo, um barulho de muitas pessoas vindo na direção de sua casa, ele, curioso, saiu da porta para ver quem estava vindo e que barulho era aquele. E era um barulho de muitos vilarejos que vinham com 4 soldados, com rifles, com equipamento pesado de guerra, e veio em sua direção. E alguém de longe disse assim: lá está ele, está do lado de fora da casa. E se aproximaram. E quando se aproximaram, um dos guardas disse assim: você não ouviu o decreto? Você não sabe do decreto? E ele disse assim: sim, eu sabia do decreto. Mas antes que ele continuasse a justificar, um dos guardas o pegou pela garganta e o arrastou até uma estaca que ficava na cozinha de sua casa, uma estaca que sustentava um telhado de capim, de palha, ao lado de uma casa construída com um telhado de zinco. E aí então eles o prenderam ali, o amarraram e pediram às pessoas, os vilarejos que ali estavam, para trazerem lenha seca para queimar aquele rapaz. Pediram que trouxessem parafina para queimá-lo. E naquele dia, as chamas subiram alto naquela noite escura. O que surpreendeu as pessoas foi que, em vez de ouvirem gritos, o homem começou a cantar: servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. E ele cantou muitas vezes, até que não pôde mais cantar. Depois de um tempo, o telhado cedeu e apagou as chamas, e silenciosamente as pessoas voltaram para os seus lares. Haviam acabado de testemunhar a morte de alguém que não dera ouvidos às ordens dos soldados. Por volta da meia-noite, alguém bateu à porta da casa dos pais de sua esposa. Só que não houve resposta, ninguém foi atender. As batidas persistiram, mas ninguém respondeu. Pouco depois, as batidas cessaram. Cedo de manhã, 2 meninos foram até o curral para poder alimentar o gado, e eles ficaram simplesmente apavorados com o que eles viram. Assentado no canto do curral estava o homem que havia sido queimado até a morte na noite anterior. Quase se atropelando a porta, os 2 meninos correram até a casa e informaram para os seus pais. Eles vieram correndo até o curral, e exatamente assim como os meninos haviam dito, ele estava vivo. A essa altura, ele saíra do curral e estava caminhando em direção à casa. Ainda vestia as mesmas roupas que usara quando o queimaram. Ao lhe perguntarem quem ele era, ele sorriu. Ninguém podia acreditar no que estava vendo. O jovem explicou que batera a porta na noite anterior, mas como ninguém atendeu, ele foi para o curral para dormir naquela noite. Prontamente a notícia se espalhou naquele vilarejo em Zimbábue. E agora a multidão que veio ver o jovem que havia sido queimado era maior do que a multidão que estava ali quando testemunhou, quando ele foi queimado. E naquele momento, os guardas se aproximaram dele, e um dos guardas, visivelmente perturbado e não crendo no que ele via, perguntou ao homem como aquilo havia acontecido e o que realmente havia acontecido. Ele então subiu no cupinzeiro a fim de poder ser visto por todos, e ele explicou como alguém vestido de branco veio e o desamarrou. Então essa pessoa o colocou contra uma das paredes e ficou protegendo-o com o seu corpo de tal forma que nem mesmo uma pequena chama o alcançou. Um anjo veio para protegê-lo. Ao falar algum tempo,
o homem abriu a Bíblia e leu uma passagem que dizia: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Ele folheou a Bíblia, pediu que o guarda folheasse a Bíblia, no capítulo 3 de Daniel, e pediu ao soldado que o agarrara pela garganta, que lesse a história da fornalha ardente. Após alguns instantes de silêncio, o líder dos 4 soldados disse assim: vocês estão livres para realizar cultos, desde que adorem ao mesmo Deus desse homem. Ele é o Deus que pode dar a verdadeira liberdade. Ah, meus queridos, um casal que dedicou sua vida ao campo missionário, nas regiões mais inóspitas, mais difíceis, sujeitos ao sofrimento. Um casal que voltava do campo missionário, depois de 40 anos trabalhando ali, dedicados ao serviço do Senhor, eles voltavam para o país de origem. E no navio que os trazia de volta, eles pensavam: como será a nossa recepção? Como vamos ser recebidos? Depois de 40 anos, depois de uma vida inteira dedicada ao trabalho missionário, eles voltavam finalmente para casa. Haviam passado por muitas dificuldades, mas a expectativa era: como seremos recebidos? Só abrindo um parêntese, há um missionário chamado Eric Liddell. Depois, se vocês tiverem curiosidade, leiam uma história deste missionário que foi um campeão olímpico. Eric Liddell, depois de servir na China como missionário, ele foi preso. Além de ser preso, ele foi acometido de uma febre tifoide e tumor no cérebro. Um homem que dedicou sua vida como missionário, agora com tumor no cérebro, preso, com a febre tifoide. Ele poderia pensar, depois de uma vida inteira dedicada ao Senhor: é isso que eu colho na minha velhice? Ele poderia dizer isso. Fecha o parênteses. Os missionários normalmente passam por muitas dificuldades no campo missionário. E eu sei que eu estou falando aqui nesta manhã para jovens que irão para o campo missionário. E eu estou vendo vocês. Há jovens que têm um sonho no coração de servir em outros lugares, na África, nos Estados Unidos, na Europa. Há missionários em todos os lugares. E eu sei que eu estou falando aqui para um jovem que não é oficialmente um missionário, mas é um missionário no coração. Esse missionário que estava voltando com a sua esposa, eles chegaram ali no porto, quando o navio deveria se atracar, e eles perceberam que havia muitas pessoas, muitas bandeirolas, e as pessoas acenavam. E ele disse para sua esposa: eles se prepararam para nos receber. E diz a história que as pessoas tocavam fanfarra, acenavam para eles, e eles visualizaram aquilo e se encantaram. Como eles estavam na terceira classe, eles foram os últimos a sair. E quando eles foram sair, eles perceberam que já não havia mais fanfarra tocando, não havia mais bandeirolas sendo agitadas, as pessoas já tinham ido embora. Eles viram os papéis coloridos no chão. A verdade é que alguém havia passado antes deles, provavelmente alguém famoso, uma pessoa renomada, talvez um ator de cinema, ou quem sabe um jogador de futebol. Mas quando passaram por ali, já não havia mais festa, já não havia mais celebração. E eles foram para a casa onde eles moravam antes. E quando foram para a casa deles, viram que a sua casa estava bem deteriorada. Quando eles chegaram em casa, desceram ali, não havia festa para eles,
não havia ninguém para recebê-los. Não tiveram uma boa recepção, ninguém. Aquele homem revoltado disse para sua esposa: eu vou andar por aí. E saiu batendo a porta. E revoltado ele disse à sua esposa: eu vou andar por aí, pergunte aí para o seu Deus, se isto é o que Ele tem para nos dar, quando a gente volta da casa, depois de 40 anos, como missionários, dedicados ao ministério, se é isso que Ele tem para nos oferecer, para nos dar. O homem andou por um bom tempo, e ele voltou para casa mais tarde, e quando chegou em casa, depois de um bom tempo, ele abriu a porta da casa e olhou na cozinha, e sua esposa estava mexendo alguma coisa na pia da cozinha. Ele entrou e perguntou para a esposa, em tom de deboche: então, falou com seu Deus? Se é isso que Ele tem para nos dar, depois de 40 anos dedicados ao ministério, às missões, depois de uma vida inteira dedicada ao serviço missionário, é isso que Deus tem para nos oferecer? Você perguntou para ele? A mulher, sem vida, disse: falei. E o que foi que ele disse? Ele disse que nós ainda não estamos em casa. Deus tem coisas muito melhores para nós do que a melhor de todas as mansões da terra. Tem uma festa preparada para nós que nunca imaginamos um dia receber. É o que Deus tem preparado, querido jovem, querido que está aqui nesta manhã. É o que Ele tem preparado. Nós ouvimos a orquestra sinfônica do IASP, que coisa linda. Poucas igrejas têm o privilégio de ter uma orquestra como esta. Como é bom ouvir a orquestra sinfônica do IASP. Mas Deus está preparando um encontro para nós. E quando nós chegarmos ali no céu, os anjos estarão tocando para nos receber no céu. E aí nós vamos pensar assim: o céu é um lugar de gente feliz, assim como o IASP. Mas para estar lá, nós temos que continuar o nosso trabalho aqui, queridos. Para nós irmos para o céu com Jesus, nós temos que fazer a nossa parte. Deus poderia enviar anjos para cumprir o que nós precisamos fazer, mas um anjo não ia ter tanto poder como você, que é um jovem que veio aqui para o internato. Você não é nem um jovem considerado cristão, você até talvez rejeite até esse rótulo de cristão, e prefere ser considerado um ateu. Talvez você se considere um ateu. Ou talvez haja alguém aqui que seja afastado da igreja e não queira pensar em religião, em igreja. Deus poderia mandar os anjos para fazer o trabalho de pregar o evangelho, mas Ele não quis. Porque uma coisa é quando um anjo prega, e uma outra coisa é quando você prega. Uma coisa é quando um anjo prega e alguém diz assim: quem é você para falar para mim? Você sabe o que eu passo? Você conhece as minhas lutas? Você sabe os dramas que eu tenho? Você nasceu com a semente do pecado dentro de você? A outra coisa é quando nós pregamos e dizemos assim: eu fumava maconha, mas Jesus me curou, me alcançou, e hoje eu não fumo mais. Eu bebia bebidas alcoólicas, eu estava afundado nos vícios, mas um dia Jesus me alcançou, Ele teve misericórdia de mim, e hoje eu não bebo mais. Uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo é o único argumento irrespondível em favor do Evangelho. Ninguém tem como questionar isso. As pessoas podem questionar o anjo, mas não tem como questionar uma vida transformada. Por isso eu e você temos que fazer a nossa parte. A Sara vai cantar uma música agora, e eu gostaria que você prestasse atenção na letra dessa música, porque ela é muito profunda. E eu queria que você tomasse a sua decisão. Cada um que veio aqui, recebeu, está aí em suas mãos, esse cartão aqui. Esse cartão, ele se refere
ao Impacto Esperança que vamos fazer no dia 14, no final da nossa semana de oração. Aqueles livros que estão ali, Esperança Viva, serão distribuídos. Só que eles só poderão ser distribuídos se nós participarmos desse desafio. E eu gostaria que você colocasse aqui a sua oferta de gratidão pelo que Cristo fez por você. Eu já tenho o meu plano. Eu não vou sair da igreja hoje sem preencher o meu, porque eu quero participar, para que outros conheçam o que eu estou conhecendo, o que eu já conheço, e eu vou participar. Você pode participar com 50 livros, você pode participar com 20 livros, com 30 livros. É um plano de 5 meses, e você vai doar 50 livros por mês. É apenas R$1. A divisão pagou uma parte, a América do Sul, a administração do estado de São Paulo pagou outra parte, a casa publicadora pagou a outra parte, e essa parte aqui de R$1 nesse livro é apenas a minha parte nesse projeto. Ouça a Sara cantar agora. E se você sentir vontade de participar, e se você quiser nos ajudar, eu quero que você coloque aí o seu nome e coloque aquilo que você pretende fazer para contribuir com esse projeto, o Impacto Esperança. Depois que você preencher, ao sair, você pode entregar para um dos nossos diáconos que estarão nas portas à saída. Pense nessa letra. Em tua presença estou, ó Deus Pai, a ti toda honra e todo louvor. E se permitires, queria pedir, me mostra o caminho que devo seguir. Um servo quero ser, eis-me aqui, ó Senhor. O que posso fazer? Onde posso ajudar? Deste minha vida e eu quero ofertar meu tudo, meu ser, entrego em tuas mãos. O que posso fazer? Pensando na vida, no mundo atual, eu quero ser teu, meu Senhor e meu Deus, fazer diferença por onde eu andar, dividir a vida com quem encontrar. Um servo quero ser, eis-me aqui, ó Senhor. O que posso fazer? Onde posso ajudar? Deste minha vida e eu quero ofertar meu tudo, meu ser, entrego em tuas mãos. O que posso fazer? Imploro, Senhor, dá-me forças, meu Deus, há trabalho a fazer.
e eu quero ajuda. Tira todo o mal de mim e limpa meu ser, para que eu possa te servir. Vai, me mostra o que fazer, por favor. Onde estão os missionários? Onde estão os ministros? Onde estão os soldados de Jesus? Nós temos que fazer a nossa parte. Meu tudo, meu ser, entrego em tuas mãos. Se você quiser se levantar e se colocar nas mãos de Deus, pode fazer isso O se você que sentir o desejo. posso Amém. fazer? O que posso fazer? Amém. Louvado seja Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pelo privilégio de podermos receber das Tuas mãos este privilégio de pregar o Evangelho. Nós conhecemos a maravilha que é ser salvo em Jesus e experimentar essa alegria em nosso coração. Ajuda-nos para que possamos compartilhar e partilhar desta bênção com outras pessoas. Cada um de nós recebeu esse cartão, nem que seja um livro, 2 livros, que sejam 10.000 livros. Nós te pedimos, querido Pai, aceite a nossa oferta, porque queremos te servir e contribuir com a pregação do Evangelho. Nesse momento, quando a igreja na América do Sul se une para poder espalhar livros como folhas de outono, que nós possamos contribuir com uma parcela, mesmo que seja pequena, mas que possamos ter a consciência tranquila de que nós contribuímos de alguma forma para que alguém conhecesse a Tua palavra. Abençoa-nos, pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.